dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Jory e eu quero apresentar mais um livro. O Andar do Bêbado, escrito por Leonard Mlodinow. O objetivo desse livro é ilustrar o papel do aleatório no mundo, reconhecer sua atuação e como nós reagimos a ele. É basicamente através de exemplos, através de histórias que ele vai contando isso. E ele também apresenta trechos da vida de diversos matemáticos para mostrar como e por que eles desenvolveram tais soluções. E também como chegamos aos conhecimentos que nós temos hoje sobre probabilidade, sobre estatística, sobre entender o aleatório também na vida. Primeiro, quão fácil é para a gente perceber esse aleatório? Quão fácil é para a gente ver que as coisas ao nosso redor às vezes são aleatórias e às vezes não. Aí ele fala de um exemplo muito interessante que é num treinamento de pilotos. Quando os pilotos estão treinando, quando eles fazem manobras ruins, os instrutores brigavam com eles. E quando eles faziam manobras boas, os instrutores elogiavam. E eles tiravam disso que o elogio não ajudava, porque na vez seguinte eles ficavam pior do que eles estavam fazendo antes, quando eles faziam bem. E quando eles iam muito mal, eles sempre iam melhor depois. Isso daí é tratado também da forma como regressão à média. Eles têm um nível de habilidade médio, em que eles, de forma geral, tendem a sempre retornar para cá. Se eles vão muito bom, eles tendem a retornar para cá. E se eles vão muito mal, eles tendem a acabar retornando para a média. Então ele tira disso que depreciar seu subordinado num treinamento desse não ajuda. E talvez a questão do que eles tiram, que fazer um elogio não gera efeito nenhum, talvez seja melhor do que depreciar. Uma outra área de conhecimento, ele coloca que quanto mais detalhe você der para uma história, mais essa história parece verídica. Se eu te der 3 alternativas, uma moça ser feminista, uma moça ser bancária e uma moça ser feminista e bancária, qual é a chance dessa pessoa estar numa luta por direitos, num movimento por luta por direitos? Geralmente as pessoas tendem a achar que quanto mais detalhe torna mais verídico, mas matematicamente falando, quanto mais detalhes, menor a probabilidade disso ser verdadeiro. Aí um exemplo muito grande disso, por exemplo, é acidente de carro e acidente de avião. Qual que é mais seguro, tecnicamente? Em termos estatísticos, andar de avião é muito mais seguro que andar de carro. Mas muita gente tem medo de avião porque quando acontece um acidente ele é veiculado de forma tão grande, tão magnânima, que as pessoas ficam com medo. E quanto carro tem acidente o tempo todo, toda hora, e acontecendo assim. Isso influencia a sua decisão? Com certeza. Ou de muita gente? Com certeza. E isso geralmente é tratado como um viés de disponibilidade. Ele fala como se certas lembranças influenciassem mais a nossa decisão do que realmente o que está acontecendo. Aí ele vai desenvolvendo isso, contando histórias, ele chega em mais um exemplo muito interessante, que é num jogo de auditório. Isso já teve há muito tempo atrás aqui, mas isso era famoso também nos Estados Unidos, que é da onde o autor escreve o livro. E ele fala que nesse jogo é te apresentado 3 portas. Dentro de alguma delas existe um prêmio e você não sabe qual. A partir desse momento você tem que escolher uma porta. Quando você escolhe alguma porta e o apresentador ele entra falando assim, não, beleza, você escolheu a porta da esquerda, eu vou abrir a porta do meio, e ele abre a porta do meio mostrando que não tem um prêmio. Você trocaria ou manteria a sua resposta inicial? E ele faz um desenvolvimento bem completo de muita coisa nesse livro, explicando essas alternativas e por que a melhor resposta é você sempre trocar. E depois ele vai falando desses negócios das chances de algo acontecer, de como você pode contar estas chances. E aí entra a loteria. Por exemplo, numa loteria você tem milhares, às vezes milhões, às vezes bilhões de alternativas de chances de um determinado jogo acontecer ou não. E para isso ele vai apresentando o número de Pascal, que Pascal desenvolveu um método para tentar determinar isso. E ele apresenta também o exemplo de um grupo de pessoas que tentaram comprar todas as possibilidades de uma loteria, mas eles não tiveram tempo, porque eram tantas possibilidades que acabou não dando tempo.
hábil para eles fazerem entre um jogo e outro, comprar todos os valores possíveis para o próximo jogo. Na questão de experimentos, quanto mais experimentos você fizer, mais ele tende a ir para a resposta esperada, que é o que você gostaria de achar. Mas quantos experimentos são suficientes? Ou quão pouco é o suficiente? Quantas vezes você tem que repetir isso? E ele apresenta a questão da cautela para você não usar experimentos poucos, que isso pode enviesar. Mais à frente eu falo um pouco mais também, que é a questão das moedas. E voltando à questão do enviesado, do aleatório, ele apresenta a seguinte coisa: se eu te perguntar, escolha um número de 1 a 9, você escolheria provavelmente 30% das vezes o número 1 ou números mais próximos do 1 primeiro do que números mais próximos do 9 ou o 9. Isso aí faz com que o nosso aleatório, que a nossa cabeça gere, não seja tão aleatório assim. E nem tudo que é dito aleatório também é de fato aleatório. Já parou para pensar nos aleatórios de música? Quer dizer que se eu estou tocando uma música num universo de diversas músicas e a próxima música ser essa mesma música que eu estou tocando, isso gera um problema. As pessoas acham que isso não é aleatório, mas na verdade isso é mais aleatório. Então eles tiveram que fazer uma modificação num programa de aleatoriedade de músicas para que ele parecesse mais aleatório, sendo menos aleatório. Confuso? Talvez, mas é isso. E também apresentando a questão de um jogo de cara ou coroa. Se você joga cara ou coroa numa moeda que você tem 50% de tirar ou cara ou coroa, e você vai jogando e no início você está tirando muitas caras, significa que em seguida você vai tirar a coroa? Significa que você tem que equilibrar? Isso daí é chamado de falácia do jogador ou lei dos pequenos números, que é exatamente essa questão de você muito poucos experimentos, muito poucas repetições de determinada condição. Isso faz com que pareça ou que possa acontecer um enviesamento inicial. Então o fato de você tirar num jogo de 10 jogadas, 8 jogadas sendo caras, não significa que as próximas 8 jogadas vão ser coroas. Isso não tem relação nenhuma. O passado não influencia as decisões futuras. E aí entra outra pergunta: e quem está medindo? Quem está medindo faz alguma diferença nas medições? Se você pegar uma prova, uma redação escrita, por exemplo, o Enem, e você colocar para 2 professores diferentes corrigirem essa mesma redação, será que elas vão dar a mesma nota? Isso é muito, muito pouco provável. E a mesma coisa acontece para livros famosos. Se eu pegar um livro, por exemplo, do Harry Potter, da J.K. Rowling, você considera que numa outra alternativa, se ela apresentasse um livro tão bom quanto, mas com um codinome que não for, com outro nome que não seja o dela, será que esse livro faria sucesso? Ou os livros que ela lança fazem sucesso porque levam o nome dela? O mesmo caso se apresenta ao Stephen King. Ele tem diversos livros e esse livro, O Andar do Bêbado, conta a história de que ele já apresentou alguns livros com um codinome e esses livros não foram tão famosos porque era simplesmente mais um no meio da manada. E quando ele falou que esses livros eram dele, esses livros começaram a vender mais. Então, isso é aleatório? Não é aleatório. Quem vai gostar de um livro, se realmente vai fazer com que ele seja um best-seller? Será que ele não gostando do livro, será que o livro não é bom? E ele conta vários autores que as várias tentativas de vender os livros dele para alguma editora não foram levados para frente, até que, sei lá, na 20ª vez que eles tentaram, alguém gostou e o livro se tornou um livro famosíssimo. Que é justamente o efeito do nome, é o poder que o nome dá para aquele livro, para aquela situação. Se eu falar hoje Bill Gates, todo mundo pensa, nossa, ele é o mestre dos computadores. Mas será que ele só não deu sorte num determinado momento de conseguir emplacar uma empresa que foi para frente? Será que não tinham vários outros tão bons quanto ele, ou até melhores, que simplesmente continuaram na sua pequena empresa de garagem? E aí ele fala também da questão do caos. A nossa vida é gerenciada por diversos fatores aleatórios, mas que no somar dos dias, somar do ano inteiro, isso tende para alguma coisa uniforme, isso tende para uma direção ordenada. E ele também coloca uma pergunta: se algum processo não convergir, será que ele vai fugir do controle? Será que se alguma coisa
aleatória for completamente fora, isso vai fugir de controle de alguma forma. Outro ponto colocado é a questão do que está acontecendo na nossa vida. Se a gente está passando por diversos momentos ruins e esses momentos ruins vão influenciando a gente de alguma forma, isso significa alguma coisa? Significa simplesmente momentos ruins? Significa que depois você vai ter momentos bons? Ou é simplesmente fatores aleatórios que estão acontecendo com você? É justamente colocado isso, que se você percebe momentos ruins acontecendo com você várias vezes, não necessariamente significa que isso seja o mundo conspirando contra você. É simplesmente um momento e que depois pode continuar ou pode mudar. Aí entra também essa questão do aleatório, o mundo financeiro, que é o grande exemplo do mais aleatório do mundo. Porque o mundo financeiro ele tem muita especulação, tem muito jogo de querer para um lado, querer para o outro. Aí aparecem os gurus, aqueles gestores magníficos que gerem ações e falam: não, eu sou o melhor gestor porque eu consegui 15 anos seguidos de altas maiores do que o índice da bolsa do local. Aí todo mundo fala: não, ele é bom, mas se você pegar a quantidade de gestores que tem, que já é gigantesca, na média eles vão gerir igual ao índice médio, só que vão ter alguns que vão estar gerindo para cima e alguns que vão estar gerindo para baixo. E alguns desses que vão estar gerindo para cima vão conseguir várias vezes estar em cima, mas nem sempre eles vão estar em cima. Algumas vezes eles podem estar embaixo, eles podem cair. E não há dados suficientes ainda para mostrar que esses gestores realmente conseguiram bater o mercado nesse sentido. Então ele coloca que o sucesso desses analistas pode ser simplesmente umas chances aleatórias, pode ser simplesmente alguma coisa que eles deram sorte e que não necessariamente eles vão conseguir continuar fazendo isso por muito tempo. Vai desenvolvendo até que ele entra na questão de assimetria entre passado e futuro, que é justamente entrando nessa questão da bolsa e em diversos outros exemplos, que se você tem uma determinada situação que aconteceu antes, você fala: poxa, dava para prever aquilo, será que dava? E ele coloca justamente o seguinte exemplo: é muito fácil você prever o que vai acontecer, dado que ele já aconteceu, porque aí você está olhando uma bola de cristal, é como se fosse ver um filme. E ele coloca o exemplo de Pearl Harbor, que tinham vários exemplos que falavam: olha, a base vai ser atacada, mas quando você está no momento, naquela situação, as coisas que estão acontecendo ali realmente podem indicar, mas elas podem não significar nada. Então é muito fácil você ver um exemplo, prever um exemplo de algo que já aconteceu, mas é muito complicado você prever esse evento de algo que não aconteceu ou que pode acontecer. De toda essa gama de situações aleatórias, de prever alguma coisa, de considerar que determinados eventos podem influenciar a vida das pessoas de maneira positiva ou negativa, o aleatório, o conhecimento de probabilidade, pode influenciar o mundo jurídico. Por exemplo, julgamentos de pessoas que realizaram crimes, isso pode realmente ser tomadas decisões em cima de questões probabilísticas. E ele coloca aqui vários exemplos que aconteceram durante os tempos em que os advogados utilizaram de pessoas que tinham conhecimento disso para defenderem a tese deles e ou absolverem ou julgarem determinadas pessoas culpadas com base em estatística. Então isso aconteceu. E aí ele finaliza o livro com uma ideia muito, muito interessante, que eu vou até citar o que ele fala. Acima de tudo, a ideia de que o acaso efetivamente participa do nosso destino, um dos importantes fatores que realmente leva ao sucesso está sob nosso controle, que é a tentativa, é o número de vezes que nós tentamos rebater uma bola, é o número de vezes que nós tentamos nos arriscar para determinadas situações, é o número de oportunidades que nós buscamos aproveitar. Pois até mesmo uma moeda viciada, uma moeda que tende a cair sempre cara, em algum momento ela vai cair coroa. Em algum momento você vai ter sucesso. Então, se você quiser ser bem sucedido, você tem que aumentar e muito a sua taxa de fracassos. Porque pessoas bem sucedidas, elas fracassaram até um determinado ponto. Só que em alguma coisa aconteceu que
elas viraram. E essa virada fez elas se tornarem famosas, fez elas se tornarem bem-sucedidas, fez o negócio delas dar certo, fez elas crescerem. Então, num grupo de pessoas bem-sucedidas, em qualquer área que você parar para pensar, esse grupo tem um quesito em comum, que foram um conjunto de pessoas que não desistiram, que elas continuaram tentando e bateram o pé e foram para frente no que elas queriam. E eu termino esse livro por aqui deixando justamente esse aprendizado. Se você quer ter sucesso em alguma coisa, tenta, que por mais que seja aleatório o nosso mundo, quanto mais você tentar, em algum momento você vai conseguir mudar essa moeda, mudar essa cara para coroa. E eu fico por aqui nesse conhecimento maravilhoso, nesse livro que me agregou muito, eu espero que venha agregar para vocês. Bom, é isso, eu fico por aqui, eu vou deixar o link do vídeo abaixo, se você quiser saber mais. Eu peço que subscreva-se no canal, é muito importante para mim. E se quiserem deixar comentários, opiniões ou sugestões de nossos novos livros, estou aberto, estou crescendo com isso. Muito obrigado. E é isso aí, valeu, falou!